nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, pedir que a espiritualidade maior nos envolva a todos, nos conceda o benefício da tranquilidade, da paz, da harmonia e da saúde, que a gente possa agora se concentrar nas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e que as mensagens possam ser internalizadas em nós e que nós consigamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Agradecemos a Deus essa oportunidade e damos por início o nosso Evangelho. A nossa lição de hoje escolhida é uma instrução de Fénelon, que foi feita na cidade de Bordeaux, na França, em 1861. Bordeaux ou Bordeaux, né? Fénelon foi um teólogo católico, poeta e escritor francês, né? O nome era François de Salignac de la Motte Fénelon. Então, ele viveu um século antes do início do Espiritismo e praticamente já se envolvia nas questões da doutrina do Cristo, né? Então, nessa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa a nos dizer, a nos trazer a lei do amor, a lei de amor, né? Que o amor é uma característica inerente ao nosso espírito, né? Ela é, portanto, assim, de origem divina, é uma potencialidade que todos nós carregamos, tá? E descreve também as diferentes etapas, né, dentro dos nossos variados graus de conhecimento e elucidação a respeito da própria espiritualidade nossa e do próprio conhecimento das coisas divinas, né, ou das leis divinas. Há gradações, né, no que se considera como sendo a manifestação do amor, né? Algumas pessoas, como ele diz, trazem o amor, por mais vis ou por mais materialistas que sejam, elas sempre amam alguma coisa ou algo. Pode ser um objeto, né? Eles devotam imensa, imenso sentimento por um objeto, tem afeição por animais ou plantas, né? E por mais que a pessoa se afaste de toda a sociedade, ela se isole e viva como um eremita, há sempre essa potencialidade latente, essa virtude divina, né, latente dentro da pessoa, de todos nós. Então, o conceito de amor varia, né, como a gente sugeriu, nos mais variados graus do nosso desenvolvimento. Muitas pessoas podem julgar que o amor ele se manifesta na comunhão com os amigos, numa festividade, etc. Essa seria a manifestação do amor, né? O outro pode julgar que o amor é a dedicação extrema à família, né? Custe o que custar. Muitas vezes a gente tem acompanhado isso, né? Nos noticiários, etc. Outros fazem de si próprio, né, o seu objeto de amor. São as pessoas que amam a si mesmas, né? São os ególatras ou egoístas também, né? Que têm tudo o que elas desejam como sendo de extrema necessidade. E assim vai se desdobrando, né? Vão se desdobrando as várias nuances, os vários aspectos que o amor pode se manifestar, né? Como a gente costuma dizer, né? Quem está certo, quem está errado? Ninguém está certo, perdão, ninguém está errado, né? Porque a manifestação do amor de cada um é inerente ao seu grau evolutivo, né? Da mesma forma que a gente tem os nossos cãezinhos, né? Os nossos os pets, né? Que são chamados hoje, que demonstram ou devotam afeição a nós, né? E nós também igualmente a eles, né? Nós podemos ver já um rudimento do amor, né?
uma vez que ainda predominam nesses serezinhos bem, bastante queridos, o instinto de sobrevivência, né? No ser humano já os sentimentos predominam. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. No ser humano já os sentimentos já são predominantes, né? Enquanto nos animais eu disse que os instintos, mas os instintos e as sensações predominam. Nos seres humanos, né? Alguns ainda são movidos pelas sensações. A sensação de alegria, do bem-estar. Então, esses trazem no convívio com os amigos, nas situações de alegria, né? É como se fossem para eles a manifestação do amor. Evidentemente que no campo dos seres angélicos, a gente pode até assim supor, né, que a manifestação do amor se dê de forma um pouco mais altruísta, né? Mas vamos voltar um pouquinho aqui nos seres que a gente conhece bem, né, que é o ser humano, né? Então a gente pode falar bastante disso aí. Estamos, né, evidentemente, todos tentando galgar um degrau na escala evolutiva. E dentro das nossas diversas jornadas terrenas, é importante observar que em determinadas situações, a nossa visão do eu como centro do universo, né? Não é nem o Sol como centro do sistema solar, mas é eu sou o centro do universo. Essa é a visão do egoísta, né? Toda pessoa, todo ser, quando ele desenvolve o senso de si próprio, de existir, né? Penso, logo existo. Então, quando ele tem consciência de si, a primeira noção que ele tem é que ele é o centro, então, de tudo que há. E aí eu vou fazer uma outra suposição, e eu gostaria que me corrigisse assim, se eu tivesse errado. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que têm um, uma profunda tristeza, beirando muitas vezes até a depressão, melancolia, etc. É de se supor, aí é uma suposição minha, que as pessoas que entram nesse estado melancólico bastante aprofundado é que se depararam com dores, né, que elas consideram muito acerbas, muito contundentes. E, nesse caso, o ego fala mais alto. É como se dissesse, olha, eu não mereço, né? Não mereço isso ou aquilo. Essa situação está acima do que eu suporto, ou Deus foi muito injusto comigo, né? Então, é o ego falando mais alto, se colocando, né, com um sentimento de revolta em relação à prova que nós mesmos escolhemos. Mas é necessário conhecer também que nem todos têm informação a respeito da reencarnação, do processo de causa e efeito. E muitas vezes nós nos supomos aptos a passar por determinadas dores, por determinadas provas. E a dor não quer dizer necessariamente só prova, né? Quer dizer, pode ser um processo expiatório também, né? Que é um pouquinho ainda mais grave para o espírito que é egocêntrico, né? Então, o processo, às vezes, de depressão, não é que o espírito não quer nada, ele não ama ninguém, ele ama muito a si mesmo. Ele se coloca acima das provas e se acha não merecedor daquilo, né? Então, essa é uma ideia, né, que a gente está colocando aqui agora, que pode ser discutida, né? Claro que às vezes a pessoa se aprofunda tanto no processo depressivo que ela acaba partindo para situações extremas.
Mas a gente tem visto muito, né, isso, inclusive nas redes sociais, em que as pessoas são colocadas algumas situações, por exemplo, eu vivo ao lado de uma pessoa que não me merece, né? Eu não sei para onde eu devo ir, então estou no lugar errado. Na realidade, todos nós temos dúvidas, todos nós temos dores. E o sofrimento, como a gente imagina, é uma opção. A dor é aquilo que nos faz ver nosso defeito, né? Se eu estou num lugar que eu não sei se eu devo ficar ou sair, é uma situação também que está me forçando a desenvolver um senso de pertencimento, né? Então, assim, eu pertenço. Porque se a pessoa não se sente bem onde está, em lugar nenhum ela vai se sentir bem, né? Então, o que a gente diz a respeito da lei de amor, né, é que a evolução do ser, né, a partir do momento em que conhece um ser consciente, a partir do momento que ele tem a consciência de si mesmo, ele desperta primeiro o amor próprio. E quanto maior o amor próprio, maior o orgulho, maiores são as dores, porque ele não está preparado, não é resiliente, né? E não compreende que todas as outras pessoas também têm suas dores, têm suas dificuldades. E aí, vivendo no mundo da ilusão, né? Da beatitude, sem o suor para buscar essa beatitude ou da felicidade eterna, vem a desilusão, né? A pessoa se decepciona, porque o mundo, a gente costuma dizer, o mundo, a vida não é como a gente quer. Na verdade é assim, né? Porque nós escolhemos a vida que nós temos, né? As situações pelas quais nós passamos. A vida não é aceita pela gente muitas vezes, né? Então, e todas essas questões que levam a repensar a questão divina, Deus está sendo muito severo comigo, né? Na realidade é o seguinte: será que eu não estou deixando de aceitar as situações pelas quais eu pedi para que meu ser, né, seja doutrinado, para que sejam cultivadas essas qualidades latentes em mim, em todos nós, né? Ao passo que eu devo conhecer a mim mesmo, né? Conhece a ti mesmo. Então, por exemplo, conhecendo o que me faz, o que me dói, né? Eu evito o sofrimento, porque o que me dói é onde eu preciso melhorar. E aí o sentimento de amor, né? Então, amar ao próximo como a ti mesmo vai fazer o quê? Com que eu leve ao outro situações que não tragam aflição como as que eu passo, né? Então, a função da dor na nossa vida, primeiro, é desenvolver a nossa fé, resignação e resiliência, né? Então, para que nós tenhamos galgado algum degrau evolutivo. A outra função é de saber que se eu agir de tal ou tal maneira, eu posso levar sofrimento ao outro. Como eu experimentei o sofrimento, não quero que o outro também passe por isso. Então, e aí já é uma outra manifestação, uma outra faceta, né, do amor, né? Então, a lei de amor nos obriga a caminhar para frente, né? Posso não caminhar, vou sofrer, vou ficar cultivando o meu orgulho, o meu amor próprio, o meu ego. Mas se eu avançar, ocorre que esse outro aspecto do amor já começa a se manifestar, que é o amor já altruísta, é fazer pelo outro o que você gostaria que o outro fizesse por você. Não é que o outro tem que fazer por você, é o que você gostaria. Então, faça o melhor pelo outro, da mesma maneira, trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Então, e aí já começam, através dos exemplos, né, dos grandes nomes, principalmente do Espiritismo, a nossa nova educação acerca do doar, né? O doar que o Chico
né, quando por aqui esteve e tal, eles nos deixou essas lições através dos livros, etc., que você faz pelo outro, você não tem tempo de se preocupar com você. Então, com os problemas. Porque aí, primeiro que você vê que às vezes as pessoas têm problemas muito maiores que os seus. E outro é o tempo, né? Você dedica o seu tempo ao próximo, a melhorar a psicosfera planetária, inclusive, né? Através do seu próprio pensamento e a mudança do pensamento do próximo. E você se desliga dos seus problemas, né? Além de conhecer que eles são muitas vezes menores, como a gente falou. Então, o processo evolutivo, ele se manifesta através, inclusive, das dores, porque é eu diria que é o adubo, né, pelo qual se faz sublimar o amor, né? Então, aquele amor que a gente achava que tinha pela família, pelos animais, objetos, etc., ele começa a ganhar uma amplitude maior, né? Então, ele já começa a extrapolar o círculo familiar, já começa a extrapolar o círculo das amizades, né? E vai se expandindo até que a gente consiga a, amar até os nossos inimigos, né? Hoje em dia, eu dizer inimigo é um pouco forte, que acho que ninguém tem mais, mas os desafetos, né? Há pessoas que são nossas desafetas e quando a gente começa, quando a gente se pega até fazendo uma prece por um desafeto, é sinal de que já alguma coisa melhorou na gente, né? Então, e essa, olha só, primeiro que o desafeto já recebe os benefícios da nossa prece e depois a gente já deixa de mandar más vibrações para aquele que a gente considerava nosso desafeto, que muitas vezes nem lembra da gente, não sabe nem da nossa vida, não sabe nada. Mas há sempre essa necessidade da gente ser colocado em contato uns com os outros, né? Inclusive pela questão da dor, as dores são físicas, dores financeiras, afetivas, enfim, né? E dentro de cada uma delas uma infinidade de graus aí de manifestação da dor. Outra questão é que se nós estamos no meio que nos desagrada, é que muitas vezes a vibração do meio não se coaduna com a nossa. Ou a gente está mais evoluído que o meio, ou o meio é mais evoluído que a gente, né? Então, de alguma maneira, nós temos que reconhecer, fazer uma análise da situação em que a gente se encontra. Se nós estamos menos evoluídos que o meio, né, e por isso nosso sentimento de deslocamento, etc., a nossa rebeldia, por assim dizer, é, é necessário que a gente reconheça isso, né? Então, vamos apelar para a nossa outra ferramenta, que é além do sentimento, é o nosso intelecto. Analisar o meio e ver se aquele meio realmente pode ser que esteja me ensinando algo, e eu esteja abaixo das vibrações do padrão moral, espiritual dos demais que compõem aquele grupo. Ou, por outro, eu posso estar deslocado porque o grupo ainda está num padrão vibratório muito baixo e as questões que são trazidas no, à tona me desagradam. Então, mais uma vez, né, a gente deve agir com amor. De que maneira? Diminuindo as tendências do grupo, né, que se você se considerar, ou se você se enxergar, assim, sinceramente, sem o orgulho nem nada, mas se você reconhecer que o padrão vibratório do grupo é muito baixo, é possível você elevar essa todo o grupo, porque todos nós temos as nossas potencialidades, né, nossas virtudes ali a serem cultivadas. E de repente um ou outro começa a despertar para o real sentido da vida do ponto de vista espiritual. Não quer dizer que as pessoas que levem o dia a dia
que não tenham a visão espírita, nem nada, estejam no padrão abaixo, não é isso? Essas pessoas muitas vezes fazem até mais que muitos de nós espíritas. Eu digo assim, nas questões de manifestações dos sentimentos, ou o que leva as pessoas a se reunirem, se são algumas situações um pouquinho menos nobres, etc. Então, nós temos que fazer a análise sempre temos sempre que ter o discernimento, né? E Jesus disse, né? Seja lobo entre o lobo e ovelha entre as ovelhas, né? Então, para que a gente tenha, assim, reconheça o grupo, né? Evidentemente que não, ninguém vai condenar, né, a um determinado grupo a, a dizer que o grupo é herético, né? Condenar ao inferno nem nada. Não, mas é aproveitar a oportunidade para tentar mudar a dinâmica vibracional do grupo, né? Trazer, tentando elevar um pouquinho o padrão, porque é uma forma de amor. Existem, assim, histórias, né, que a gente leu dentro da bibliografia espírita, dizendo assim, tem espíritos que galgaram muito rápido a evolução, né, sua evolução se deu de certa forma tão rápida, que quando eles atingiram a angelitude, né, eles se surpreenderam com a descida de uma série de outros anjos para a Terra. E ele se pergunta, mas onde estão indo? Fala, não, o próprio Cristo está descendo para salvar a humanidade. Então, assim, e aí ele começa a pensar em todos aqueles que ele deixou para trás na caminhada. Então, aqueles que nos cercam nos laços mais estreitos na matéria são os primeiros a receber as nossas influências, boas ou ruins, né? A gente que vai escolher se nós vamos ser um auxílio para aqueles que nos cercam, ou se nós vamos ser instrumento de prova para os outros, né? E à medida que a nossa consciência espiritual vai vai se expandindo também a nossa influência no o grupo, né, de nossa influência. Então as pessoas, né, já buscam através do que você fala, né? Porque os próprios espíritos que acompanham, os companheiros espirituais das outras pessoas que dialogam conosco, né, no dia a dia e tal, eles observam o que você faz, né, como você fala, né, se você auxilia ou não, né? Então, no dia a dia, muitas vezes a gente está tão desligado das coisas espirituais, vendo a questão da materialidade, que é necessário também para a gente compreender, sobreviver, né? Que a gente acaba esquecendo. Mas tem que lembrar sempre que nós temos essas companhias, né? E elas também podem ser auxiliadas numa simples conversa no dia a dia. Então, auxiliar o próximo é uma manifestação de amor, né? Ainda mais um desconhecido, né? Dizem, uma vez alguém disse que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. Então, as pessoas muitas vezes elas são indiferentes umas às outras, né? Por quê? Porque o amor latente ainda não começou a se desenvolver. Então, é possível você ver diante de um evento, de um acidente, por exemplo, as pessoas, em vez de levarem socorro, elas sacarem os celulares e começarem a gravar para ter alguma coisa para mostrar, etc., para divulgar nas redes sociais. Então, essa é uma forma de indiferença. Então, sempre que houver a possibilidade de auxílio, exercita, né, essa qualidade, né, de fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse pela gente. Eu acredito que nós, né, no dia a dia ainda temos muito que observar com relação a isso, porque às vezes a gente se desliga da, da vida espiritual, né, que a gente se reconhece como ser espiritual, como espíritos encarnados que somos.
mas no dia a dia a gente se desliga um pouco disso. Há outras pessoas que nem essa consciência têm, e nem por isso são ruins, né? São pessoas que já são espíritos muito mais desenvolvidos que nós, que já trazem o amor como algo, como uma flor que já desabrochou, uma planta que já cresceu, né? Nós ainda temos essa oportunidade dentro do espiritismo de desenvolver e estar estudando sempre, reforçando nossas convicções acerca da lei de amor, né? A lei, porque ninguém foge a essa regra divina, né? A gente pode até tentar ir contra, né? Mas ela sempre nos mostra o caminho, né? O caminho é esse que deve ser seguido. E o desenvolvimento do amor em nós, quer dizer, a sublimação desse amor não se pode dar de forma isolada. Por isso, nós entramos em contato uns com os outros, né? Naqueles vários graus de, de evolução ou de conhecimento que a gente colocou, mas, sobretudo, assim, o desenvolvimento intelectual, o conhecimento, ele não é necessariamente uma, uma condição para que você desenvolva o amor. Há pessoas extremamente inteligentes que são extremamente egoístas, né? Há pessoas que são muito simples, com pouco conhecimento, ou até com intelecto, muitas vezes abaixo da média, e elas são muito mais amorosas, né? Muito mais dedicadas que nós, né? Então, eu acho que a lição de hoje é isso, né? É reconhecer que há vários graus de manifestação do amor. Nós não estamos no degrau superior, né? Ainda há muito que a gente possa desenvolver dentro da gente. E mais reconhecer que o outro também, que ainda é egoísta, ainda devota seu amor aos bens materiais, ele está no tempo dele, né? Então, é uma questão de respeito também a forma do outro ver as coisas, também é uma manifestação do amor, né? E eu acho que a lição é essa, é um convite, né? O dia a dia nosso, baseado nas dores, é um convite ao crescimento, não ao sofrimento, né? E a dor é inevitável, mas o sofrimento é facultativo. Então, se a gente reconhecer em cada dificuldade a oportunidade de crescimento em nós, né, de desenvolver principalmente o amor ao próximo, já é um grande ganho, né, é um grande passo para que a gente possa colocar esse amor em prática. Eu acredito que o que eu tinha para falar era isso, né, já está. E se alguém quiser complementar ou nos corrigir, né, a gente até agradece. Te agradeço, Marcos, pela bela reflexão de hoje. E aí fica à vontade para quem quiser complementar ou perguntar algo